dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como eu acredito todos sabem, nós vamos começar hoje uma matéria nova, e a qual o material já estava disponível desde a semana passada. Você deveria ter lido a lição 1 em preparação para essa aula, porque obviamente nós não vamos poder percorrer todo o texto do livro, né? Porque nos tomaria tempo demais. Nós vamos abordar temas que estão dentro desse texto, mas não todo ele. Antes disso, existe no canal de vídeos da igreja, né, um canal que você já conhece, as aulas do material que faz par com este, certo? Você vai reconhecer pela capa dele que, em lugar de tons de laranja nas bordas, são tons de verde, que é a vida centrada no Evangelho, ok? Nós fizemos esse material, não me recordo exatamente quando, mas acho que cerca de 1 ano e meio atrás, ou algo assim, só dizendo que você pode olhar aquele material lá também, caso queira, caso você não estivesse aqui ainda participando da igreja na época, ok? Então nós vamos orar e vamos começar, portanto, esta nova matéria, a comunidade centrada no Evangelho. Oremos. Deus querido, nós agradecemos pela oportunidade que temos esta manhã de estar juntos, de estudar a Tua Palavra, de nos voltarmos, ó Deus, para os ensinos que ela nos traz, e que possamos, ó Deus, realmente guardar em nossos corações e mentes e transformar em ação, neste caso, para toda a nossa igreja, aquilo que vamos aprender. Que possa haver de nossa parte um espírito de autocrítica, de autoavaliação, para sabermos se estamos andando realmente segundo os princípios que a Tua Palavra nos traz. Por tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos passando alguns slides aí, e eu quero iniciar esse tema falando sobre o que a apostila, o livro chama de 2 problemas com essa expressão tão popular, centrado no Evangelho. Alguns anos atrás, começou, digamos assim, um certo movimento em que, em vista daquilo que estava acontecendo na igreja cristã, na igreja evangélica no Brasil em especial, começou um movimento de tentativa de levar as igrejas ou alertar as igrejas para a necessidade de um retorno para o Evangelho. Bem, eu estava em uma reunião há bastante tempo atrás e um pastor protestou sobre esse movimento. Na verdade, ele se referia em especial na época, o site, o blog, né, do Vinícius, que esteve conosco aqui algum tempo atrás, que você conhece bem, que é o Voltemos ao Evangelho. Então, ele reclamou desse nome, dizendo assim: voltemos por quê? Eu nunca deixei. Então, esse é o problema. Nós nos acostumamos tanto a esse lugar comum, a essa expressão de uma vida no Evangelho, centrada no Evangelho, baseada no Evangelho, etc., etc., que se você, porém, parasse a maioria dos cristãos que você conhece e dizer assim: o que significa isso? Ele teria dificuldade de explicar o que é exatamente viver o Evangelho, viver no Evangelho. Nós substituímos no nosso meio evangélico por uma cultura evangélica. Seria bom que a cultura evangélica fosse uma manifestação de um viver o Evangelho, mas o evangelicalismo moderno, ele está muitas vezes longe do que realmente é Evangelho. Ele está longe daquilo que a palavra de Deus define como Evangelho, como nós vamos inclusive ver hoje. Criou-se a sua própria definição paralela e não aquilo que realmente é. Então, quais são 2 desses problemas que o texto nosso destaca aqui? Primeiro, muitos usam essa expressão de maneira superficial, concordam com ela, mas não a compreendem plenamente, que é o que acabei começando a explicar, certo? Como eu disse, se você desse uma simples folha de papel, dizendo: defina o Evangelho ou defina uma vida centrada no Evangelho, a enorme parte dos cristãos modernos não conseguiria elaborar um parágrafo de 5 linhas. Simples. Agora, irmãos, eu não estou dizendo isso apenas lá de fora, não. Senão nós nem traríamos esta
matéria para a nossa igreja se isso aqui fosse assunto batido, vencido, e não fosse para nós também uma necessidade. Eu estou falando de nós também. Há uma necessidade, meus irmãos, de um tema tão relevante de ser feita certa manutenção, por assim dizer, periodicamente. Portanto, é também importante para nós saber se nós estamos definindo uma vida centrada no Evangelho de maneira bíblica. Segundo problema, várias pessoas usam essa expressão como uma aspiração, ou seja, sabendo ser algo bom, querem, mas não sabem como de verdade chegar lá, certo? Eu quero viver essa vida centrada no Evangelho, só não sei como. Eu quero viver essa vida que eu tenho ouvido tanto aí, que se baseia e tem seu relacionamento com Deus no Evangelho. Porque a outra opção que tem sido explorada é, obviamente, a religiosidade. Nós temos uma tendência, irmãos, humana, a cairmos na religiosidade muito grande. E é importante nós evitarmos isso. É importante nós evitarmos com a manutenção bíblica daquilo que a palavra de Deus traz para nós e nos define como evangélico. Certo? O evangelho. Bem, qual é o alvo do nosso estudo? Aprofundar a compreensão do evangelho. E, em segundo lugar, ajudar a avançar naquilo que é apenas uma aspiração, né? De sermos uma comunidade centrada no evangelho para que consigamos, de fato, ser. Toda igreja batista, meus irmãos, tem algo bom que se transforma em algo ruim. Mas as outras denominações também. Na verdade, não precisa nem ser denominação, todo ajuntamento cristão. Que é o quê? A sua história. Você começa a viver de história. Por exemplo, aconteceu numa determinada igreja, minha esposa sabe, né? Que você não podia mexer em tal coisa porque o pastor fulano que fundou essa igreja 50 anos atrás é que havia feito aquilo e aquilo. Ou seja, a igreja que está vivendo de tradição. Você não tem uma fundamentação bíblica ou uma razão até mesmo lógica do que por que você não pode alterar tal coisa. Certo? E eu me refiro a coisa logística, não tinha nada a ver com nada de ensino ou coisa parecida. Se você dissesse assim daqui a 100 anos, nossa igreja foi firmada em cima da pregação expositiva, talvez eu possa até usar o meu nome, que o pastor Viveci tanto popularizou aqui na nossa igreja, nós vamos continuar assim. Essa é uma boa tradição. Ou em cima da oração, ou do evangelismo. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo, nós sempre pintamos a nossa igreja de colunas de cor de chocolate, contrastado com fundo bege, desde a época do pastor Viveci. Por favor, não use meu nome daqui a 100 anos. Porque isso é uma tradição boba, pela qual às vezes as pessoas brigam, não cor da parede, mas sempre fizemos assim. Mas por que fizeram assim? Esse é o problema, meus irmãos, de uma tradição que não tem fundamentação bíblica. É aquela velha história da nora que viu que a sua sogra fazia o peixe cortando sempre metade da cabeça e metade e a cauda. E ela ficou intrigada. Por que ela fazia isso? Falei, eu não sei, minha mãe fazia, eu sempre fiz. E ela, curiosa, foi perguntar à mãe da sua sogra. Ela falou assim, eu não sei, eu ensinei minha filha, mas a minha mãe sempre fazia assim. E a mãe dela ainda era viva, muito velhinha, 90 e blau, mas ela foi perguntar por que ela sempre fazia assim. Porque eu só tinha uma bandeja bem pequena, o peixe não cabia, então eu tinha que trocar, cortava a cauda, não dava ainda. Eu cortava um pedaço da cabeça, coube. Então eu sempre fazia assim. Era só uma questão de caber dentro da travessa para poder assar o peixe. Não tinha nenhum grande mistério da culinária, por assim dizer, né? Enfim, essas questões, meus irmãos, secundárias, não fazem parte nem do ensinamento da doutrina cristã, muito menos da raiz do evangelho na qual uma igreja deve se basear. Em se perpetuar essas tradições, diversas noções erradas começam a surgir na igreja evangélica. Por exemplo, chamar a frente onde está o púlpito de altar. Você não tem sequer um versículo bíblico no Novo Testamento que diga que isso aqui se chama altar.
O último altar que existiu foi destruído em 70, quando os romanos destruíram o templo em Jerusalém, e nunca mais houve um altar construído que tivesse alguma base bíblica, se bem que esse aí já não tinha mais utilidade. E assim vai. Alguém me perguntou uma vez, algum tempo atrás, qual era a periodicidade da ceia, da celebração da ceia na nossa igreja. Eu falei, nenhuma. A gente faz quando dá na telha. Mas por que não é todo domingo? Eu falei, não, ele perguntou, por que vocês não fazem uma vez por domingo? E a minha resposta foi uma pergunta. Ué, então por que não faz todo domingo? Ou por que não faz domingo e quarta-feira também? As pessoas criam, meus irmãos, regrinhas e as transformam em absolutos de espiritualidade. Já perguntaram cada coisa. Tem que fechar o olho para orar? Não, mas pode ficar com o olho bem aberto, nem piscar se quiser. Vai lacrimejar. Coisas sem sentido que as pessoas transformam em expressões de espiritualidade. Na reforma, quebrou-se a prioridade do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos arcebispos, dos bispos, dos padres, dos freires, etc, etc, etc. A igreja evangélica, meus irmãos, está fazendo o caminho inverso, com a famosa expressão, que também não tem nada a ver com o pastorado, ungido do Senhor. Mais uma demonstração aonde a tradição tem sido colocada à frente da palavra, à frente da doutrina e à frente do evangelho também. Bem, esses são os alvos do nosso estudo em geral. Olha uma visão, meus irmãos, para nós entendermos bem, uma visão geral do evangelho. Primeiro, não pode ser resumido a pequenas declarações ou princípios. Não pode ser resumido a apenas um entendimento em uma frase superficial, como, por exemplo, Jesus te ama. O evangelho não pode ser resumido apenas a uma Deus tem um plano maravilhoso em sua vida. É mais profundo, é mais complexo, mas não complicado, do que apenas essas frasezinhas feitas, que são até bonitinhas, mas não transmite a mensagem, não transmite um princípio do evangelho segundo a palavra de Deus. O evangelho não pode ser resumido, meus irmãos, a algo que nós criamos para agradar ou buscar a atenção daquele que está ouvindo. Boa parte das chamadas pregações evangelísticas nem contém o evangelho, porque são pregações que têm o objetivo de conquistar o gosto, a atenção, o coração daquele que está ouvindo, mas não incluem aquilo que o evangelho ensina. Aí eu pergunto, uma pregação evangelística que não contenha o evangelho conseguiria ter o efeito ou o objetivo que ela tem? Porque o objetivo de uma pregação evangelística, não é isso? É a conversão, é ou não é? Nós não podemos garantir o resultado, não podemos garantir que vai acontecer, mas esse é o objetivo. Ninguém compartilha o evangelho ou tem uma conversa evangelística, uma pregação evangelística, sem que o objetivo seja a conversão, sem que o objetivo seja que as pessoas tomem uma decisão. Ora, se os fatos daquilo que você quer anunciar não estão sendo incluídos no que está sendo falado, eu não concordo que o resultado possa ser atingido. Pastor, mas não tem muita gente que se converte, toma decisão em igrejas que fazem assim? Eis a minha tese, meus irmãos, eis a minha compreensão. Muita gente que um dia numa reunião, numa igreja, tomou uma decisão em uma mensagem rala, fraca ou até ausente de evangelho, na verdade, veio a se converter depois, em que o Espírito Santo, através da leitura da palavra e de outros momentos onde ele pôde ouvir outras mensagens, aonde a ficha cai depois, como se falava antigamente quando se usava orelhão, né? Ou seja, a pessoa chega à percepção real do que aconteceu depois. E nós já experimentamos isso na história da nossa igreja bem lá atrás. Uma irmã que participava da nossa igreja chegou desesperada, com a vida cheia de problema. No primeiro culto, nós tínhamos esse costume na época,
já veio à frente num desafio e aceitou Jesus. Beleza, começou a frequentar, lá estava. Passado 4, 5 meses, já contei essa história aqui para os irmãos em outras aulas, né, para outros assuntos, ela me liga. Exultante, assustada e desesperada, tudo ao mesmo tempo. Porque ela estava lendo a Bíblia, Efésios capítulo 2, 8 e 9. E ela foi, leu a Bíblia e ficou pensando no texto. Entrou no banho. E o Espírito Santo, para usar a expressão, irmãos, de Atos 10 que acabamos de ouvir domingo passado, e o Espírito Santo caiu sobre ela quando ela estava no banho. Ela nem se enxugar direito, enxugou, se enrolou na toalha, catou o telefone para me ligar, para perguntar, pastor, eu entendi. Eu entendi agora o que é realmente crer em Cristo para a salvação. 4, 5 meses depois do dia que tinha tomado uma decisão. Isso é parte do processo, meus irmãos, que nos fez, ao longo dos anos, mudar bastante a nossa abordagem evangelística. De um mero convite para a pessoa que já está precisando realmente de uma tábua de salvação, mas não a tábua de salvação, com S maiúsculo. Problema com os filhos, problema no casamento, doença. Esses são momentos, irmãos, que são bons para você sentar para conversar sobre o Evangelho, mas você tem que tomar cuidado, de certa forma, para não se aproveitar da fragilidade da pessoa, para levá-la a uma decisão emocional. Quando a conversão, na verdade, ela é muito bem fundamentada na razão, ela é racional. Muito bem, 2. Precisa ser visto como um caminho a ser percorrido e não apenas uma porta de entrada, mesmo que também seja. Fato que nós já falamos várias vezes. O Evangelho não é apenas a porta pela qual você entra, mas é o caminho que você vai trilhar toda a sua vida. E eis aí outro problema, meus irmãos, em muitas igrejas locais. O Evangelho é pregado, maravilha. Vamos supor que até ele foi pregado direitinho, a pessoa de verdade se converteu. A partir daí, na sua caminhada, a pessoa começa a aprender a ser crente. Aprendendo a como se comportar. Não literalmente, mas quase literalmente recebe uma lista do que pode e não pode fazer. Quantos de nós já não teve que, ou já fez, ou teve que responder uma pergunta? Crente faz isso? Crente faz aquilo? Crente bebe, crente fuma, crente faz tatuagem, crente ouve música do mundo. Uma série de regrinhas que definem aos olhos da pessoa quem é ou não é cristão. Talvez eu perguntei para a pessoa que estava muito confusa com isso, eu falei, crente mata? A resposta dela, obviamente, foi, claro que não. Eu falei, então, aos seus olhos, Davi não era crente. E eu nem fui no mais levinho da história, que foi o adultério, porque perto do assassinato, fui logo no mais triste. Por quê? As pessoas não compreenderam ainda, meus irmãos, que se você entra por uma porta que diz, você não tem mérito nenhum, o mérito é todo de Cristo, como que depois você quer andar por um caminho onde você constantemente é dito e aceita e afirma que agora o mérito é seu, porque é você que está fazendo? Veja bem, meus irmãos, eu não estou pregando aqui o antinominalismo, ou seja, que você pode fazer o que você quiser. Isso a gente já falou em várias situações aqui na nossa igreja. O que eu estou falando é que a sua caminhada com Deus nunca será baseada naquilo que você é ou você faz. A porta é aquilo que Cristo fez, o caminho continua sendo aquilo que Cristo fez. É baseado, meus irmãos, na performance humana, todas as outras religiões da humanidade. Todas. Todas as outras são aquilo que o ser humano faz. O cristianismo é o único que é baseado no que Cristo fez. Nosso andar em santidade é uma resposta ao que Ele fez. Não é aonde se baseia a nossa caminhada com Ele. Eu sei que parece confuso, meus irmãos, porque nós vivemos em um mundo de mérito. Não é verdade? Por mais que forças meio canhotas queiram colocar outro tipo de funcionamento na sociedade, mas ainda por si, normalmente é por mérito.
com raras exceções daquele que tem o QI. Conhece o QI? Quem indicou. Às vezes eu perdi uma vez uma função, um camarada que não sabia a diferença entre um mouse e um teclado, mas ficou no meu lugar com mais de uma década de experiência em informática. Ficou lá, ganhando o dinheirinho dele, nada mais foi feito na área. Eu falei, vou fazer o quê, né? Eu não tenho QI, eu vou cuidar da minha vida. Isso acontece. Mas, via de regra, no emprego, sobe quem tenha o melhor desempenho. Se você é um chefe, um gerente, um supervisor, e você tem um camarada competente e um camarada incompetente, qual dos dois você vai dar a promoção? Por que não sempre, mas muitas vezes o cristão evangélico, ele é preferido nas promoções? Porque se ele está trabalhando, meus irmãos, à luz do que a palavra de Deus coloca, ele está servindo aquele patrão como se estivesse servindo a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Ele é um cara que busca excelência, trabalha com honestidade. O patrão percebe assim, eu queria que você assumisse a gerência aqui da loja, a supervisão de tal coisa. Né? Já vi isso acontecer diversas vezes. Então, já que nós vivemos num mundo de mérito, a gente vai para o meio evangélico, meus irmãos, e começamos, ou para a nossa vida espiritual, e começamos a achar que é igual. Mas não é. Quantas vezes, meus irmãos, nós já falamos o quanto nós temos sido abençoados, apesar de nós. Apesar de nós como indivíduos, apesar de nós como igreja, como Deus tem abençoado. Portanto, o Evangelho é uma estrada que vamos percorrer, um caminho que vamos percorrer durante toda a nossa vida cristã. Muito bem. Outra coisa importante sobre o Evangelho. O Evangelho possui uma narrativa histórica, que nós chamamos, ou vamos chamar inclusive várias vezes nessa matéria, de história da redenção. O que isso quer dizer? Que simplesmente não são fatos jogados aleatórios na palavra de Deus, mas há uma lógica. Cada livro, meus irmãos, foi colocado de maneira estratégica. De Gênesis a Apocalipse, há um fio escarlate, um fio vermelho, para fazer uma alusão ao sangue de Cristo, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Tudo tem um objetivo. Você já parou para pensar, meus irmãos, que se não fosse os últimos versículos do livro de Ruth, ele nem faz sentido estar na Bíblia? Para que eu quero saber da história de uma menina que casa com um velho? Qual a utilidade daquilo? Você descobre no final. Ela é da linha de descendência, ou ascendência, melhor dizendo, né? De Davi, o qual é da linha de ascendência do Messias. Há um fio conduzindo a história o tempo todo. E isso é só um exemplo, mas tudo no Antigo Testamento você vai encontrar a mesma coisa. De novo, eu me lembro, meus irmãos, bem ali do outro lado, bem literalmente ali na frente, porque era menor o espaço, né? Quando Wilson Pote, meu amigo Wilson Pote, esteve aqui conosco na nossa conferência e no domingo ele trouxe uma explicação primorosa sobre Cristo no livro de Levítico. Lembra disso? Está no nosso canal também, muito bom. Um livro que geralmente você lê assim meio... já acabou, está fazendo a leitura da Bíblia toda, né? Está doido para deixar essas partes para trás. Mas ele demonstrou, meus irmãos, detalhes lindos da santidade do nosso Deus e da pessoa de Cristo ali. Tudo aponta para Ele, tudo aponta para Jesus de uma maneira ou de outra. Bem, a história do Evangelho, como nós falamos, meus irmãos, a história da redenção, ela possui 4 capítulos. Aquilo que nós chamamos em outros lugares de cosmovisão cristã, certo? Isso aí já está sendo bem conhecido hoje em dia, vários livros já trataram sobre isso, os nossos alunos aqui do CFM, do nosso seminário, já estudaram isso, que são a criação, queda, restauração e consumação, certo? 4 passos, 4 capítulos, 4 partes que resumem a história da redenção. Muito bem, criação, o mundo para o qual fomos criados.
Este mundo para o qual nós fomos criados, meus irmãos, é o mundo de Deus, não o nosso, prioritariamente. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que tudo na história deste mundo, tudo na história humana, certo? Na verdade, a história humana é a história divina, na qual nós, homens, participamos. Ok? Ele é o centro da história. Ele é o foco da história. Nós somos coadjuvantes, mas tudo se desenrola por causa de Deus e para Deus na história da redenção, na história do mundo em geral. Letra B. E este mundo foi criado, meus irmãos, perfeito em física, mas também em não física. Pastor, isso aí é meio óbvio. Eu quero pedir que você, como nós fizemos na matéria anterior, tenha a gentileza de aguentar o óbvio, se for para ti. O mundo foi criado de maneira perfeita. Quando eu era criança pequena lá na Ilha do Governador e eu brincava na casa da minha avó, que era praticamente um sítio dentro da cidade, coisa que eu ficava mais chateado era quando a gente ficava correndo no mato e eu pisava em um espinho. E tinha uns espinhos bem legaisões assim, né? Que pegava na gente. Aí você tinha que tirar. Pior ainda quando eu consegui achar uma garrafa quebrada no meio do mato, que me rendeu, e eu tenho até hoje a cicatriz para mostrar, 5 pontos no pé. Bem, a garrafa não tinha jeito, foi um ser humano que colocou lá, mas o espinho, ele não era parte desse mundo perfeito que o nosso Deus fez. Agora há pouco, o Caribe, mais uma vez, e quase os Estados Unidos também, foi devastado por mais um ciclone, tufão, furacão, nunca sei qual é a diferença de um para outro, mas o vento foi rápido. Resultado de um mundo que não é mais perfeito como o nosso Deus fez. Terremotos. E todo tipo de tempestade. Temperaturas extremas. Esse calor que a gente sempre reclama, ou para quem mora lá para baixo, agora, pouco tempo atrás, a gente aqui de boa, e o pessoal reclamando das temperaturas baixas, exageradas, né? São Paulo para baixo. No Rio de Janeiro, quando dá 17, 18 graus, começa a se extinguir a vida humana. Para carioca, isso é muito frio. Não era assim, meus irmãos, no mundo perfeito que Deus fez. A temperatura sempre era amena, ideal, como a gente gosta de falar, sempre era gostoso. Nem muito quente, nem muito frio. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque os 2 primeiros seres humanos nem de roupa precisavam. Eles eram seres humanos, irmãos, tal igual vocês, eles não eram super-heróis. A parte do pecado, eles tinham todas as sensações, sentiam dor, frio e calor. Com certeza, eles não colocavam, faziam uma fogueira ou faziam fogo e enfiavam a mão que eram imunes. Eles se queimariam. Mas viviam sem necessidade de roupa, que a necessidade principal da roupa, além, obviamente, de cobrir a nossa nudez, é proteger-nos do frio. Ou do calor mesmo. No deserto, os beduínos se vestem completamente de cores claras para repelir a luz do sol e se proteger de queimaduras. Temperatura ambiente e tudo mais, porque o mundo era perfeito. Agora também, meus irmãos, ele era perfeito não apenas na parte física, mas na parte não física também, porque o pecado não estava lá. Não havia ainda a manifestação do mal. A única presença do mal em toda a criação aqui, física, acontece quando Satanás, apresentado como uma serpente, começa um diálogo com Eva. A parte disso, meus irmãos, eu sei que é difícil para nós compreendermos, né, no mundo onde a gente abriu os olhos, já pecou, né? É difícil compreender o que isso significa na prática. Mas significa que tudo aquilo que essa semana você fez, que você gostaria de não ter feito, que traduziu ira, gula, que traduziu preguiça, e assim por diante, todas essas coisas não existiam ainda. O mundo perfeito, tanto fisicamente quanto não fisicamente. Outra coisa importante, mesmo na criação, é que a nossa importância
nesta criação vem de Deus e não de nós mesmos. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, tudo que é feito é centrado no ser humano. Mas como nós vimos, meus irmãos, que essa criação é a história dele, ele é o centro, e nós? A melhor ilustração que eu posso ter, meus irmãos, para isso é a ilustração da lua e do sol. Quem precisa de quem? Se nós tirássemos a lua, o sol ia se alterar de alguma maneira? Não. Continuaria lá, brilhando, esquentando, em alguns lugares como aqui mais do que em outros, e nada iria mudar. A Terra iria ser afetada, mas estou me referindo entre a relação entre os dois. Contudo, se nós removêssemos o sol, nós nunca mais veríamos a lua. Seria lua nova todo dia. Porque só existe lua cheia, lua minguante, lua crescente, por causa do sol. Porque a lua só faz refletir a luz do sol. Absolutamente mais nada. De uma maneira análoga, meus irmãos, este mundo é centrado em Deus, no seu querer, nos seus princípios e na sua vontade. Quando nós nos alinhamos a isso, a nossa vida é feliz, próspera, pacífica. Quando o ser humano, por outro lado, se rebela contra tudo isso, nós temos os exemplos que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, tanto nos supre, nos registra, do homem, vez após vez, indo na direção contrária da vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, é importante destacar esse entendimento de que toda a nossa importância, todo o nosso valor, tudo aquilo de bom que existe, vem daquilo que Deus realiza, e não daquilo que nós mesmos somos individualmente. E ele, esse Deus, meus irmãos, letra D, ele autoexiste. De forma independente, de forma perene. E toda a criação, nós inclusive, somos o oposto disso. Nós fomos criados, cada molécula do mundo físico, irmãos, teve um dia onde ela começou a existir. Os estudiosos, cientistas dizem que tudo que há sempre houve, no sentido de que não tem novos átomos sendo criados, novas moléculas sendo moléculas sim, mas átomos não. Átomos, o que já teve, a criação foi feita e agora aquela é a matéria-prima de onde tudo mais é feito. O que hoje é o seu corpo, um dia pode ter sido parte de um vegetal. O átomo, me refiro. Pode ser parte até de poeira cósmica que caiu sobre o mundo e por causa da alimentação veio a compor o seu corpo. A cada 3 meses, não sei se você sabe, você é uma pessoa nova no corpo. Todas as suas moléculas são trocadas de 3 em 3 meses. Bem, nosso Deus nunca passou, nunca passará pelo mesmo processo. Ele não depende de ninguém para existir, ele sempre existiu. Ele sempre foi. Como inclusive a gente trata na pastoral, no artigo, na pastoral do boletim de hoje, a expressão eu sou, que começa lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, é uma declaração do estado perene e sempre existente do nosso Deus. Quando mesmo Jesus fala que ele é o alfa e o ômega, ele não está se referindo a que ele teve um princípio, ou muito menos que ele terá um fim. Mas que ele é a razão de existir primeira de tudo e a razão de existir última de absolutamente tudo. Muito bem. E finalmente letra E, meus irmãos, assim, ele em nada precisa de nós. Absolutamente nada. Contudo, nós nunca estaremos plenamente satisfeitos à parte dele. O que esse esboço, meus irmãos, da criação quer dizer? O coração do homem, meus irmãos, como diz aquela velha ilustração, tem um vazio. E só Deus pode preencher este vazio. E o ser humano tenta preencher com tudo
que não seja Deus. Até mesmo coisa, entre aspas, boa, como uma religião. Só que você deve ter visto já aquele teste psicotécnico, né? Em se dá um círculo, um triângulo e um quadrado para a pessoa colocar. O círculo no círculo, o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. O que o ser humano faz? O inimaginável. Porque até chimpanzé passa nesse teste, irmãos, em alguns lugares. Mas o ser humano faz o quê? Ele diz assim, eu entendo, no fundo, que isso não vai preencher o que eu quero. O que eu preciso, o vazio dentro de mim, que tem formato X. Mas ele pega aquilo que não é, que não cabe, e coloca, e soca, e força, e cria tristeza, frustração, depressão na sua vida, porque está colocando a coisa errada no lugar errado. E aí vai, né, meus irmãos? Dinheiro, sexo, poder, amizades, família, coisas ruins, coisas boas que podem ser usadas de maneira ruins e coisas realmente boas, mas que nenhuma delas pode ocupar o lugar central do nosso Deus, e assim o é desde a criação. Esse é o primeiro capítulo, capítulo que fala do Deus que criou todas as coisas. Mas no segundo capítulo entra a queda, a corrupção de tudo. A queda, meus irmãos, foi a manifestação lógica de um ser limitado diante da perfeição criada por um ser ilimitado. E essa queda, meus irmãos, ou seja, se ela aconteceu, se nós caímos, só se pode cair de algum lugar. Portanto, havia um patamar superior, havia um padrão. Se alguém fala, fulano caiu, geralmente você vai perguntar o quê? Caiu da onde? Porque cair desse degrau aqui de cerca de 30 centímetros para o chão, para mim, não faz diferença. Para um bebezinho, já faz. Mas se você fala de um homem adulto, rapaz, fulano levou uma queda, fulano caiu, você soube? Você vai perguntar, caiu do quê? Não, ele caiu apenas e foi subir numa cadeira para trocar uma lâmpada, se desequilibrou e caiu. Ah, tá, ele está bem. Agora se eu falo para você, não, ele montou uma daquelas escadas altíssimas de 15 metros e caiu lá de cima. Como é que ele está? A sua forma de ver e a gravidade da coisa muda completamente, não é? Quer ver só? Aconteceu inclusive com uma pessoa que é bem amiga de alguns aqui da igreja. Rapaz, você soube do fulano? Cara, levou uma queda onde? Do telhado. E aí como é que ele está? Não está hospitalizado, quebrou as pernas e tal, quebrou umas costelas. Sim, mas o que os médicos estão dizendo? Você está mais ainda interessado do que se tivesse caído de uma cadeira ou até mesmo de uma escada. O ser humano caiu, meus irmãos, de uma altura inimaginável. O patamar onde nós estávamos, irmãos, nunca foi e nunca será alcançado nesta terra mais. O patamar onde nós estávamos, o padrão onde nós estávamos, irmãos, a altura onde nós estávamos, chega a causar na nossa cabeça conflito em pensar o que Adão e Eva estavam pensando. Havia trabalho, mas o trabalho, irmãos, era exclusivamente prazeroso. Porque o nosso trabalho nem sempre é prazeroso. Às vezes ele não é prazeroso simplesmente porque nós estamos com preguiça. A gente não quer. O que eu acho engraçado, irmãos, eu estava assistindo um seriado sobre esportes, né? Futebol americano, e esses jogadores, quando eram garotos, sonham em chegar até a liga principal, NFL.
E no episódio que eu estava assistindo agora, já na 4ª, 5ª temporada, depois de ganhar muito dinheiro, um jogador lá que desde garoto queria ser jogador profissional, quer trocar um contrato de 80 milhões de dólares, não quer assinar um novo contrato, porque agora ele quer ser jogador de videogame profissional, gamer. Essa está sendo a piada do momento no seriado. O que ele está pensando, do ponto de vista deles, né? Antes era tudo que ele queria. Agora, esse emprego que era tudo que ele queria, já estou cheio disso. Bem, eu também estaria cheio se as pessoas ficassem me jogando no chão e me trucidando. Eu não gosto muito desse esporte assim, da forma como ele é jogado, não. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que até o trabalho, às vezes, a gente está enfadado dele. Não antes da queda. Até o trabalho era exclusivamente prazeroso. Tudo era perfeito. E a natureza, meus irmãos, que hoje nós admiramos tanto, né? Não sei você, mas eu tenho alguns canais, ou enfim, não sei nem como é que chama direito, no Instagram que eu assino, páginas e tal, sobre fotos da natureza. Às vezes eu estou esperando alguma coisa e tal, fico só passando cada uma. E essa cachoeira, e esse orquidário, e não sei que coisa linda! E ainda era melhor. E lá estava Adão e Eva dizendo assim, isso aqui está perfeito demais, bora estragar? Bora. Porque o padrão da onde nós caímos, irmãos, nós não conseguimos nem sequer imaginar. Pastor, estou sentindo que o senhor está enfatizando muito isso. Você sentiu certo. Você já vai entender por quê. Mas continuando, meus irmãos, o pecado, letra B, foi um ato de rebelião contra Deus. Perderam o foco do valor de toda aquela perfeição, porque o foco agora era, eu não acredito no que Deus está fazendo. Eu não acredito no que Deus está me propondo. Foi um ato de rebelião contra Deus. E esse ato de rebelião, meus irmãos, esse pecado, letra C, afetou todas as esferas da criação, não apenas o homem. Como eu disse, essa criação, essa natureza tão bonita, fauna e flora que nós achamos hoje. Essa semana eu vi a foto de um leopardo branco. Eu nunca tinha visto um leopardo branco. Eu já vi muito bicho, leão albino, leão branco, tigre branco. Leopardo nunca tinha visto, primeira vez, lindo. Deu vontade de ter um. Todo bicho exótico bonito que eu vejo no Instagram eu quero ter para mim. Era mais bonito ainda. Tudo era perfeito. Por quê? O pecado afetou tudo. Eu me referi aos espinhos, meus irmãos, mas isso é só parte. Eu não sei como exatamente isso acontecia, mas se você fosse, porque eu acredito que se o pecado não tivesse entrado na história da humanidade, com o crescimento da humanidade, eventualmente eles teriam que plantar. Mas, de novo, um trabalho prazeroso. E de alguma forma que eu não sei explicar, meus irmãos, porque não faz sentido Deus destruir o trabalho numa criação perfeita. Não tinha praga, não precisava de agrotóxicos, não precisava de defensivos agrícolas. Tudo era perfeito. Tudo era da maneira como Deus havia planejado. Todas as esferas da criação, contudo, foram afetadas pelo pecado do homem. Esse pecado, meus irmãos, ele é tanto um estado da natureza, letra D, como uma ação, uma escolha. Eu costumo diferenciar isso, meus irmãos, usando pecado com P maiúsculo e pecado com P minúsculo. Não é pecadinho, não é pecadão e pecadinho. Esse uso de letra maiúscula na palavra pecado significa a nossa natureza, o nosso estado debaixo do pecado. Nós somos pecadores. O pecado com P minúsculo são os pecados que nós cometemos circunstancialmente. Essa altura do campeonato nessa igreja, eu acredito que você já entende que é o pecado com P maiúsculo que condena alguém ao inferno. Os pecados com P minúsculo são apenas manifestações da sua natureza pecaminosa ou da natureza pecaminosa daquela pessoa. De fato, nós só cometemos pecados porque nós somos pecadores. Não são os pecados, meus irmãos, do dia a dia que lhe torna pecador. Nas palavras de Davi,
Em pecado nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. A mãe dele era pecadora e filho de pecadora é pecador também. Nada, absolutamente nada, vai mudar isso. Bem, para ilustrar isso, mas eu queria ler o texto bem conhecido de Efésios capítulo 2. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, esse é o estado e a ação, esta é a natureza e a escolha de cada um de nós frente ao pecado. Resultado da queda. E finalmente, irmãos, o pecado, ele tem dois efeitos na vida do pecador, minha e sua, sem Cristo. Ele escraviza, primeiro, ou seja, ele gera domínio em nossas vidas. E esse domínio é feito por aquilo que nós idolatramos, e obviamente idolatramos algo que não é Deus, certo? Para ilustrar isso, o texto de Romanos capítulo 6 e outros aqui diz, 6, 17 e 18, mas, graças a Deus, porque vocês têm, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso é interessante porque outro dia um irmão publicou assim, nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos de Cristo. Mas sempre tem o pessoal dessa geração que não gosta de palavras fortes, né? A geração do Jesus te ama e disse, de maneira nenhuma, irmão, nós não somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. Essa pessoa só esqueceu de que no Novo Testamento, a mesmíssima palavra que algumas traduções em português traduzem como servo, é a mesmíssima palavra usada para escravo. É que o brasileiro, meus irmãos, a cabeça do brasileiro vai lá para a senzala. Ele esquece uma regra simples de hermenêutica que você tem que entender o que a palavra tinha a dizer naquela época. Apesar que eles eram escravos mesmo. Mas não era como foi a escravidão no Brasil, por exemplo. Certo? Então, nós somos agora escravos da justiça, escravos de Cristo. Ainda no capítulo 6, versículo 14, Paulo fala, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, esse efeito escravizador do pecado é cancelado pelo Evangelho. Mais um aqui, meus irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É aquela última parte que fala que o pecado nos escraviza e nos faz idolatrar aquilo que não é Deus. Essa é a essência, meus irmãos, do homem sem Deus. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse estado do homem sem Deus, infelizmente, muitas vezes acontece ainda no homem ou com Deus. Parece lógico, né? Mas de vez em quando nós vamos lá na casa do nosso antigo feitor, o escravo, o pecado, e dizemos assim, eu não sei o que fazer com essa tal liberdade. E dizemos assim, pecado, se eu te magoei, volta para mim. Pegaram a referência da MPB? E a gente quer estar debaixo de um feitor que não quer o nosso bem. Que na verdade quer a nossa ruína. Quer a nossa desgraça. E nós queremos que ele mande nós novamente. E fazemos isso, irmãos, principalmente idolatrando coisas que não são Deus. Aliás, momento plim-plim, como diz o meu amigo Franklin Ferreira. Nós lemos como igreja, irmãos, há um tempo atrás, quem estava aqui na época, o livro Ídolos do Coração. E o livro magistralmente escrito por Elise Fitzpatrick, a qual não é minha amiga ainda.
Eu quero recomendar, se você chegou na nossa igreja depois dessa época, se você não leu, você não pode passar dessa vida para outra sem ler, como diz o meu amigo João Madureira. Sério, meus irmãos, poucos livros eu vivo recomendando por aí. Ídolos do Coração é um que você não pode deixar de ler. De verdade. Acabamos de encomendar, parece que mais 20 ou 30 exemplares para a nossa livraria. Você que está assistindo esse vídeo depois, compre na Amazon, sei lá em qual livraria, porque, meus irmãos, ele vai tratar exatamente isso. Como que nós, que fomos libertos dos falsos ídolos, voltamos para ele com tanta facilidade? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantas vezes evangélico vive falando de católico porque tem Santa Bárbara, porque tem a Aparecida, sei lá o que em casa? Nós não temos, é verdade. Nós temos ídolos mais difíceis de nos livrarmos do que uma mera estátua de bronze, gesso ou o que quer que seja. Muito bem. Ainda aí, meus irmãos, nesse ponto, na letra F, além de nos escravizar, o pecado condena. Somos culpados e devedores e a sentença, claro, não nos é favorável. O homem está debaixo da ira de Deus quando está sem, ou seja, quando está fora de Cristo. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, em Romanos 6:23, tão conhecido texto, pois o salário, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. João 3:36, logo abaixo do amado versículo 16, né? No 36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, meus irmãos, o pecado ele é definitivo na sentença de condenação sobre cada ser humano na história da humanidade. Não há exceção a não ser o Senhor Jesus. E essa condenação, meus irmãos, esse escrito de dívida, nas palavras de Paulo lá em Colossenses, nessa promissória, ela foi paga na cruz. Contudo, esse pagamento só é efetivo para com aqueles que se arrependem e creem no nome de Jesus. Ou seja, estamos fora dessa condenação, porque o preço já foi pago, tetelestai, está consumado naquela cruz. Contudo, eu já conheci muitos cristãos, meus irmãos, que sem condenação, Romanos 8, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Vivem como se fossem condenados. Não conseguem viver o perdão de Deus. Não conseguem andar como perdoados de verdade. Eu não sei como explicar, meus irmãos, como que alguém pode ouvir do próprio Deus a sentença de perdão e dizer, eu entendi, mas não aceito. É como se a pessoa quisesse, de certa forma, ser mais santa do que Deus. O Deus que é plenamente, completamente, absolutamente santo, vira para mim e para você dizendo, você está perdoado, você está perdoada. E eu, que sou pó, digo assim, mas isso é o que o senhor acha, para mim não, continuo sem perdão. A condenação não existe. Nós que estamos batendo na porta da PA para entrar. Nós estamos batendo na porta da penitenciária para entrar. Cena que eu tenho certeza você nunca viu, né? Porque não faz sentido. Todo mundo quer sair de lá. Mas nós queremos, muitas vezes, o ser humano quer entrar quando não aceita a realidade do perdão de Cristo na sua vida. Criação, queda. Mas aí, meus irmãos, a coisa melhora. Porque o terceiro capítulo é sobre redenção. Jesus vem e nos salva. Letra A, na história da redenção,
Ele, Jesus, é o herói, é o salvador, é o redentor, é o libertador. Tal como nós falamos, irmãos, a história como um todo, sendo Deus o grande personagem, da mesma forma podemos falar do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro herói. É por isso que muitas vezes as pessoas têm a compreensão errada, achando que na história de Davi e Golias, quando conta-se as histórias, né, às vezes a professora da escola dominical ou determinado pregador favorece isso, coloca a história colocando você como Davi. E Golias são as pessoas que têm se levantado contra você, são os problemas da vida, as dificuldades, os gigantes que acontecem por aí. Não. Eu tenho uma mensagem, meus irmãos, que já preguei algumas vezes, que fala sobre o evangelho na história de Davi e Golias. Você não é Davi. Desculpa aí desfazer o seu sonho de infância, quando você era criança pequena na sua igreja. E você não vai até o riacho pegar algumas pedrinhas e derrubar o gigante da sua vida. Essa pseudo-pregação fica muito boa em palestra de coaching, mas não em pregação bíblica. Sabe quem é você nessa história, meu irmão? Você é parte da multidão de israelitas que estão do lado de fora, tremendo dentro das suas armaduras. Você está junto, desculpa, desfazer aí a sua ilusão, junto com os israelitas do lado de fora, impotente, tremendo, sem saber o que fazer, e ouvindo os insultos do gigante. Mas aí vem aquele que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, Davi, desprezado, não impressiona, com uma arma que, venhamos e convenhamos, irmãos, pedrada não é mole. Mas você tem consciência de que Golias não foi morto pela pedrada? Leia o resto do texto. Davi vai depois com a própria espada de Golias e corta a cabeça dele. Agora ele está morto. Ele vai com uma arma improvável e vence a disputa. O nosso Davi, desprezado, usou uma arma improvável, a cruz, para que com a sua morte, aí sim, a morte pudesse ser morta. Então nós não somos Davi. Na história da redenção, meus irmãos, Jesus é o herói. Ele é o centro. É por isso que quando nós cantamos para Ele, a respeito dEle. Quando falamos de nós em uma música verdadeiramente cristã, apontamos ou a nosso desejo de adorá-lo, ou apontamos a nossa necessidade de perdão, de redenção. Porque mesmo quando declaramos, irmãos, e Paulo faz em Romanos capítulo 8, da nossa vitória, o texto diz que nós somos mais do que vencedores, mas não para aí. Porque uma vez eu vi uma camiseta, meus irmãos, em que a pessoa disse, somos mais do que vencedores, e botou embaixo Romanos 8. Eu fiquei pensando, mas e o resto? Porque o versículo não para aí. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Muda ou não muda? Porque ele continua sendo o herói, personagem principal. E esse herói, meus irmãos, se tornou homem para pagar a dívida dos homens. Mas também continuou, era e é Deus para pagar ou para que o pagamento fosse suficiente. A completa humanidade, a completa divindade de Cristo, meus irmãos, é uma doutrina fundamental da fé cristã. Alguns dias atrás, um irmão me ligou preocupado, pedindo material de estudo, porque no tipo de seminário que a igreja dele tem, chegou um professor novo e afirmou com todas as letras que Jesus não era Deus.
Eu não estou me referindo a uma seita por aí não, meus irmãos, uma denominação, uma igreja conceituada, a qual ela mesma não crê assim, a igreja, a denominação. Mas deixar esse camarada chegar à frente de uma classe de futuros obreiros para fazer uma afirmação catastrófica dessa. A palavra de Deus nos afirma, meus irmãos, em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ou seja, ele pagou a nossa dívida, ele entrou no nosso lugar. Um mero homem não poderia fazer isso. Ele precisava ser homem por estar morrendo pelos homens. Mas ele continuava sendo Deus para que o preço pago fosse realmente à altura do Deus que foi ofendido. E eu poderia, meus irmãos, ficar aqui falando a manhã inteira sobre a união hipostática de Cristo. Esse é o nome da doutrina. As duas naturezas de Cristo existindo de forma perfeita. Ele não era metade, ele não era uma terceira coisa, uma mistura. Ele é o único ser que já existiu, que era plenamente existente nas duas naturezas, obviamente sem pecado. Inclusive, letra C, ele se tornou nosso substituto perfeito porque viveu uma vida perfeita e uma vida sem pecado. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Parece, meus irmãos, uma doutrina ultrapassada, ou pelo menos muito batida. Pastor, precisa ficar falando dessas coisas? Irmãos, eu acabei de falar que numa denominação com gente numa sala de aula com 10, 15, 20 anos de convertido. Só porque alguém chegou à frente e os irmãos esqueceram de ser bereanos, né? Confirmando na Bíblia se realmente é assim. Esqueceram dessa regra básica de que você deve julgar o que eu estou falando aqui agora. Uma doutrina tão simples que eu conheço desde que eu era adolescente. Um dos alunos, esse que me procurou, o pai dele estuda no mesmo curso teológico ali. O pai dele, 40 e tantos anos de vida cristã, chegou em casa dizendo assim, bem que aquilo que o professor falou faz sentido. Essa é a altura, meus irmãos, rasa das nossas igrejas hoje evangélicas, por isso nós precisamos reafirmar doutrinas básicas no nosso meio. Não precisamos da última moda ou do último lançamento evangélico, até porque não presta para nada. Nós precisamos, irmãos, ano após ano, inclusive para os nossos filhos e nossas casas, reafirmar a centralidade da palavra de Deus, a suficiência da palavra de Deus e tudo mais que acompanha a fé cristã. As igrejas históricas na Europa se transformaram hoje, nos seus prédios, eu quero dizer, em bibliotecas, em barzinhos, em lanchonetes, porque uma geração parou de contar a geração anterior sobre a sã doutrina. Os puritanos sabiam disso, meus irmãos, por isso eles escreveram o catecismo. No site da nossa igreja você pode baixar tanto o catecismo puritano, que sai uma pergunta por domingo no nosso boletim, quanto um catecismo infantil, para que nossos filhos aprendam aquilo que deveria ser óbvio para uma mente cristã. Infelizmente não tem mais sido assim. Bem, outra parte da doutrina, meus irmãos, sobre a morte de Cristo, mais importante talvez seja a sua ressurreição. Na letra D, sua ressurreição é a comprovação de que o preço pago foi aceito e também é a nossa segurança. Eu tentei não colocar um texto muito longo, irmãos, porque o capítulo 15 de Coríntios, você precisa lê-lo todo. Na verdade, eu acho que dá até para fazer uma conferência teológica só no capítulo 15 de Coríntios. Eu não sei nem se será suficiente 4, 5 dias. Mas eu tirei um trecho aqui do versículo 20 ao 23.
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, meus irmãos, Paulo nesse capítulo, ele fala inclusive que se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos mais dignos de pena de todos os homens. Por quê? Porque o pessoal está lá vivendo a sua vida, vivendo de boa, fazendo o que quer, que dá na cabeça. E cá estamos nós tentando, buscando viver uma vida de santidade, com restrições, abrindo mão da nossa liberdade por causa do irmão mais fraco na sua consciência, não é verdade? Mortificando o pecado, suando a camisa para poder viver no mínimo de maneira digna da vocação que fomos chamados, Efésios capítulo 4, para quê? Para nada. Porque um dia vamos morrer e a vida acabou. Não é um grande desperdício? Se Cristo não ressuscitasse, não tivesse ressuscitado dos mortos. Mas Paulo continua o raciocínio, diz, mas como ele ressuscitou, essa segurança toda aqui é a sua vida que não está sendo jogada fora. Você vive para ele e vive para a glória dele, e a sua recompensa será eterna. Da ressurreição, meus irmãos, tem a garantia também na obra da redenção. Finalmente, a redenção alcança a nossa salvação, mas também alcança toda a criação. Assim como na queda, meus irmãos, toda a criação foi afetada, na salvação, na redenção, toda a criação também será afetada. Novos céus e nova terra. Em Romanos, Paulo fala, inclusive, que a criação geme, esperando a sua própria redenção. Bem, último capítulo. O último capítulo, meus irmãos, é o capítulo da consumação. Criação, queda, redenção, consumação. Jesus volta e traz o fim do começo. Letra A. Todo mal será exterminado, incluindo o pecado e os pecadores. E aqui eu me refiro, é claro, àqueles que não forem salvos em Cristo Jesus. Será, meus irmãos, o fim da possibilidade do mal. A glorificação não é o retorno ao estado do Éden. É importante que você saiba disso. Entendeu? A gente não vai virar Adão e Eva de novo, não. Por quê? Porque podia cair de novo. Aí começa tudo de novo. O que não teria lógica nenhuma. Porque Hebreus fala que Cristo morreu uma vez, acabou. Mas a glorificação, meus irmãos, nosso estado final, é o estado superior ao que de Adão e Eva experimentaram, porque nós vamos estar livres da presença, do poder e da possibilidade do pecado. Memorize esses 3 P's. Presença, na verdade não, é a ordem inversa. Poder, presença, possibilidade. O homem sem Cristo está debaixo do poder do pecado. Ele se converteu, não está mais debaixo do poder do pecado, mas ainda está debaixo da presença do pecado. Quando formos para o céu, não temos mais a presença do pecado, mas também não temos mais a possibilidade do pecado. Esse é o estado realmente que nos aguarda. Bem, aguarda a letra B apenas por causa da cobertura do sangue de Cristo que nos protege no final. A consumação, ela é feliz para quem tem a cobertura do sangue de Cristo. Para quem não tem, não é de verdade uma consumação realmente feliz. E o Redentor virá, meus irmãos, mas ele virá então como juiz. Em Atos capítulo 10, nós ouvimos que Jesus foi apontado como juiz de vivos e de mortos. É aquele que vem para separar ovelhas de bodes. Uns para a sua direita, outros para a sua esquerda, e determinar o destino eterno de toda a humanidade. Não mais o cordeiro. Agora ele é o leão, o juiz que vem julgar, e ele é aquele que reinará para sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz que o 7º anjo tocou a sua trombeta,
e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Infelizmente, há pessoas que leem esse texto e veem alguma coisa que já aconteceu. Uma trombeta que eu nunca vi sendo tocada, porque diz o texto que as trombetas, as taças, etc., trazem desgraças e julgamentos sobre o mundo, mas conseguem ler isso, né, de maneira pretérita, de maneira passada. Mas para mim o texto é claro, está falando de coisas que ainda aconteceriam não apenas para João, mas para nós também. Porque o nosso Senhor, sim, claro, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, mas Ele está falando aqui, meus irmãos, de reinar sobre a criação. E isso acontece na consumação, quando Ele terminar a sua obra. Essas 4 palavras, meus irmãos, elas resumem de maneira perfeita toda a palavra de Deus, toda a cosmovisão cristã. Tudo que você precisar avaliar passa por isso daí. A criação, a queda, a redenção, que é o maior pedaço, né? E a consumação, pelo menos o maior pedaço revelado para nós. Bem, por que isso é importante? Porque nós vamos falar, meus irmãos, de uma vida ou de uma comunidade centrada no Evangelho. E esses 4 capítulos, essa história da redenção, é a história do Evangelho. E tudo que nós somos hoje precisa ser avaliado com aquilo que nós éramos como humanidade antes da queda. Porque mesmo que não possamos voltar a esse estado perfeito antes da queda, ele continua sendo, meus irmãos, na pessoa de Cristo, o nosso ideal. Deixa eu colocar de outra maneira aqui, meus irmãos. A comunidade Batista Videira não foi desafiada pela palavra de Deus para se comparar com a igreja A, B, C ou D. Ok? Um atleta, ele não é chamado para se comparar com quem está logo acima dele, logo abaixo dele. O alvo dele é quem está lá em primeiro. Campeonato Brasileiro. O cara que está em 10º, por mais que ele se preocupe em subir alguma posição para o 9º, para o 8º, etc., o alvo dele, mesmo que seja um sonho louco, se ele está em 19º no campeonato, na zona de rebaixamento, ele alcançar os 6 primeiros da tabela, bem improvável. Mas esse é o alvo. É chegar lá em cima. O alvo apenas de passar para a próxima colocação não é o alvo de alguém que realmente está na competição. A vida cristã, meus irmãos, o nosso alvo é a pessoa de Cristo, que ilustra quem nós éramos antes da queda. E isso se aplica à vida em comunidade, ao casamento. David Harvey escreveu de forma magistral no seu livro Quando Pecadores Dizem Sim, sobre como o Evangelho se aplica ao casamento. 2 pecadores, receita de desastre, mas pela graça de Deus, ele faz dar certo. A graça de Deus faz dar certo por causa do Evangelho. Então, muito bem, meus irmãos, somos criados para uma vida em comunidade. Na nossa apostila nós temos um texto. Deixa eu ver aqui qual é a página para você se achar. Na página 23, onde lemos o seguinte. Está lá projetado também? A vida em comunidade é algo que todos nós queremos. Todo ser humano deseja manter relacionamentos significativos. Um ambiente no qual possa conhecer pessoas e ser conhecido por elas. Do ponto de vista teológico, esse desejo pela vida em comunidade está enraizado no próprio Deus. Ele é um ser relacional. 3 pessoas em uma, como é a Trindade. E nós fomos feitos à imagem dele. Esta lição explora o tema da vida em comunidade através da estrutura criação, queda, redenção, consumação. De que maneira o fato de ser criado à imagem de Deus fornece ao homem um fundamento para uma comunidade significativa? Como a queda destrói a vida em comunidade? E de que modo a comunidade provê o contexto para a nossa transformação contínua? Esta lição estabelece a base para o entendimento bíblico do Evangelho e da comunidade. Como nós falamos, irmãos, há alguns minutos atrás, se nós caímos de um padrão.
certo? Cá está o padrão que Deus colocou no que nós estamos tratando aqui nessa matéria para a comunidade. Qual tem sido o problema em muitas igrejas locais? Muitos cristãos têm se contentado com um arremedo de comunidade. Muitos cristãos têm se contentado com um esboço de comunidade. Que ele pega onde? Lá no seu trabalho, na sua agremiação que ele participa, no clube, no sindicato, ou sei lá onde. E quer passar para dentro da igreja aquela mesma convivência. Escreva uma coisa na sua mente. Não há comunidade igual à igreja de Cristo. Vire para o sermão. Estou brincando. Não há comunidade igual à igreja de Cristo. Você pode pegar o que você quiser. Ontem eu assisti um filme de macho com meus filhos. Rambo. No começo do filme ele vai atrás do único sobrevivente da sua companhia. Para descobrir que ele também morreu, não na guerra, mas de doença. Aquela cena inicial, meus irmãos, marca o porquê que tudo mais vai acontecer. Esmaga o ânimo do soldado. Que o seu último brother in arms, né, seu irmão de armas, porque dizem que na guerra esses homens criam um laço incrível. Porque eles matam e morrem por aquele companheiro. E aquilo cria na vida dele, no momento dele, para o que vai acontecer depois, para quem já lembra do filme, assistiu, algo que explica por que ele perde o controle depois. Eu achei muito interessante, mas eu acho, na verdade, muito bonito. Agradeço a Deus pelo nosso país ser um país pacífico, até meio mole. Nunca temos participado nem perto, né, de uma guerra, a não ser muito no passado, né? Porém, mesmo essa ligação tão orgânica que acontece entre irmãos de armas, mesmo a ligação que existe, irmãos, em companheiros de uma equipe esportiva, que também é muito interessante quando o treinador trabalha de maneira correta, como ele cria um laço. Eu já expliquei para vocês, irmãos, que eu só treinei em um time uma vez na minha vida, no seminário, para uma competição específica. E o nosso técnico trabalhou para dizer assim, olha, nós vamos brincar, porque era o dia da igreja, né? Ninguém ia lá para quebrar a perna de ninguém vai ser campeão do mundo, mas eu só quero que fique aqui no time quem vai levar a sério o treinamento e de que os seus companheiros de time dependem de você. Então ele entrou na nossa cabeça. Ele criou um modo de pensar, para que a gente não fosse lá para o dia da igreja, né, brincar e tal, e como se nada foi, levamos a sério. Mesmo que fosse apenas um troféuzinho lá que depois ficou, ninguém lembrava mais. Mas é interessante, meus irmãos, essas dinâmicas de comunidade. Forças Armadas, time de futebol, mas vou repetir. Não há na face da terra. Porque talvez você veja até a sua própria família como a melhor comunidade que existe. Vou lhe corrigir, me perdoe. Não há igual à igreja do Senhor. Eu oro que você tenha o mesmo privilégio que eu tenho de dizer para os meus pais, de vez em quando no dia dos seus aniversários especialmente, parabéns, tará, tará. A coisa mais importante do mundo é que nós vamos viver juntos para sempre. Eu oro que você possa ter esse mesmo privilégio, se não tem agora um dia. Contudo, esse privilégio eu tenho porque eles são igreja como eu, não porque são meus parentes. Eu tenho esse privilégio porque eles são salvos pelo mesmo sangue. Não há comunidade como a igreja. Eu não sei quantos de vocês, irmãos, já teve a experiência de encontrar um cristão, conhecer aquele irmão, meia hora depois parece que você conhece o cara há 10 anos. É sobrenatural, literalmente. O laço, o elo que se cria. Você pode ir lá para o fim de semana da sua empresa, o que quer que for, você nunca experimentará o que o corpo de Cristo significa. Nem perto. Muito bem, meus irmãos. Todos queremos a vida em comunidade. Quando nós temos pessoas que são a exceção a essa regra,
elas são exatamente isso. A exceção que apenas confirma a regra. Eu já conheci e conheço cristãos que não valorizam a vida em comunidade. Talvez nós aqui já manifestamos alguns atos e atitudes onde não valorizamos a vida em comunidade. Essas exceções apenas confirmam a regra. A ideia, meus irmãos, de ostracionismo, de viver isolado, não combina nem com o ser humano, muito menos com o cristão. Por quê? Porque isso é algo herdado de Deus, é algo que nós recebemos da própria natureza divina. O homem foi feito, afinal de contas, à imagem e semelhança de Deus. Então, diferente do reino animal, meus irmãos, em que há espécies que vivem em bando, em grupo, em coletivo, e há outros que não vivem, ponto, acabou, que só se unem com outra pessoa da sua espécie para procriar, ok? O ser humano não é assim. E por tabela o cristão também não. Quando assim acontece, isto é a exceção, porque fomos criados para a vida em comunidade pelo nosso Deus. Tanto isto é verdade, que o desejo pelo isolamento, pela solidão, é visto como uma patologia, pela própria ciência. Não é normal. Agora veja bem, você pode até dizer assim, eu não quero mais viver com este grupo de pessoas. O que vai fazer? Aquela pessoa vai fazer? Vai encontrar outro grupo de pessoas. Por causa de manifestações do pecado na sua vida, na vida daquelas pessoas, eu me enchi de vocês. Não quero mais saber de vocês, não. Corta aqui. Estou de mal. Mas ele vai achar outro pessoal. Quer ver uma manifestação, meus irmãos, triste disso? Alguns adolescentes. Eles decidem que o seu núcleo familiar é muito careta, é muito chato, é desmancha prazeres, é isso e aquilo. O que ele faz? Ele se junta a outros seres humanos com alto grau de experiência na vida, do alto dos seus 13, 14, 15 anos, com uma vivência enorme, um gabarito da vida, assim, da sabedoria das decisões. Hashtag é ironia. Mas por quê? Porque geralmente todos esses querem fazer a mesma coisa que ele quer fazer, mas aquela comunidade anterior dele supostamente não permite. Quem já não viu esse filme? Quem já não viu esse filme? Tristemente, meus irmãos, em algum momento da minha vida, não nesse grau de repulsa e de troca, mas eu me via mais confortável com a banda com a qual eu tocava do que em casa. E aqui, adolescente que está me ouvindo, eu sempre falo para meus filhos o seguinte: quando a gente realmente tem uma necessidade, raros são os estranhos que ficam do nosso lado. Raros. Outro dia eu vi um negócio que eu tenho alertado também muito, até já publiquei, sobre ficar ouvindo música com o celular carregando. Um jovem lá em São Paulo recebeu uma descarga elétrica e está completamente paralisado. Aconteceu, os amigos chamaram o SAMU, estava com os amigos bebendo, comendo churrasco e tal, chamaram a SAMU. Quando mãe e pai chegou lá na emergência, falaram o que aconteceu, 10, 15 minutos depois tinham todos ido embora. Adivinha quem está tomando conta do adolescente? Não são os amigos. São os pais e mães caretas da comunidade que ele não queria mais tanta relação assim. Porque eu esqueci de adicionar um fato à história. Ele largou uma festa da família para ir celebrar com os amigos.
Isso é mais comum do que a gente pensa, meus irmãos. Mas vamos voltar para o nosso estudo. Comunidade está no seu coração. Não tem como sair disso daí. Se você está escolhendo uma boa comunidade ou não, é outro ponto. E se você está valorizando esta comunidade, ou seja, a igreja local da maneira bíblica, é outro ponto. Mas continuando, meus irmãos, toda a igreja verdadeira, já que a gente falou lá sobre de onde surge o conceito de comunidade, toda a igreja verdadeiramente cristã é trinitariana. Na nosso material, nós temos o Credo de Nicéia, ou pelo menos a parte do Credo de Nicéia, que fala sobre a Trindade. O Concílio de Nicéia aconteceu aproximadamente 325 depois de Cristo. Ele declarou o seguinte, eu quero deixar claro, irmãos, que os concílios, eles não criavam doutrina, eles reafirmavam as doutrinas bíblicas. É importante você saber disso, viu? Pastor, mas não tinha uns concílios aí bem doidos que criaram umas doutrinas meio heréticas? Sim. Mais à frente, a maioria dos concílios não prestava para nada. Por exemplo, um deles reafirmou a divindade de Maria e a declarou co-redentrix com Cristo. Então é claro que isso daí você joga fora, não serve para nada. O de Nicéia, por outro lado, declarou o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. E creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A palavra Trindade não aparece aí, não aparece na Bíblia, mas é o termo técnico teológico, meus irmãos, para sintetizar um Deus que é uno, mas coexiste em três pessoas. Pastor, eu não consigo entender. Que bom, se você conseguisse entender, você ia ser o primeiro na história da humanidade. Como que você vai entender uma coisa que não existe na criação? Não há ilustração que seja à altura para explicar a Trindade. Você pode pegar, por exemplo, uma panela de água fervendo, colocar uma pedra de gelo e dizer assim, por um momento a água estava líquida, gasosa e sólida. Eis aí a Trindade. Não. Boa tentativa, mas não. Alguém falou do ovo, casca, gema e... também não. Não há absolutamente nada na criação, meus irmãos, que seja igual àquilo que o nosso Deus é. Nós não adoramos três deuses. Essa é a acusação que os testemunhos de Jeová fazem, né? Por causa da heresia do arianismo que eles seguem, que nega a divindade de Cristo. O mais engraçado do testemunho de Jeová, meus irmãos, é que o texto básico deles diz, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Depois de mim, nenhum Deus haverá. Contudo, a mesma seita herética afirma que Jesus é um Deus, mas não como Deus. Espera aí, alguma coisa está errada. Porque o versículo base deles diz que não se formou nenhum Deus, mas, contudo, Jesus também é Deus. Por quê, meus irmãos? Porque eles querem racionalizar o texto bíblico e entendê-lo aquilo que não tem condição de ser compreendido. É inegável, mas compreendido pela mente humana é virtualmente impossível. É maior do que a nossa capacidade de entender hoje. Mas a Trindade, meus irmãos, é a marca de uma igreja verdadeiramente cristã. A Trindade é a comunidade que sempre existiu. Por que a Trindade é uma necessidade, meus irmãos, de entendimento como comunidade? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é amor. Não é o que está lá em 1 de João? Certo? E como é que você ama sozinho? Existe amor sem um emissor e um receptor? Sim ou não, irmãos? Não. Amor não é um sentimento, amor é uma ação, é uma decisão. Amor é o seu pai e sua mãe chatos de manhã, você acordando e sua roupa está limpa, está passada. É o café da manhã.
Eu acho sim que pais e filhos devem abraçar, dizer eu te amo. Mas o cuidado e o zelo, meus irmãos, que temos em família são manifestações práticas do amor entre nós. O amor em uma comunidade é o servir ao irmão. Ontem os irmãos amaram a nossa igreja. Ontem e anteontem, preparando aquele almoço, servindo a igreja, manifestações práticas de amor. Nós não vamos provar ser uma comunidade de amor em que a gente vai ter todo o culto. Irmão, chegou o momento do amor. Aí a pessoa vem aqui à frente e diz assim, irmãos, eu te amo. Eu te amo. Não posso mais viver sem você. Para mudar a letra da música. Ou fazendo coraçõezinhos com as mãos, como minha esposa tanto gosta. Só que não. Isso é amor moderno. Isso é amor, paz e amor, né? Isso é um caguete do amor bíblico. O amor, meus irmãos, sempre é uma manifestação prática. Portanto, dentro da Trindade, há perfeito amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos na palavra de João que Deus é amor, esse amor já vem sendo manifestado por toda a eternidade passada. A Trindade é a comunidade em perfeito equilíbrio, onde todos querem o bem maior de todos, mas também todos necessitam de todos. E é engraçado, meus irmãos, que tão simples, mas foi o que foi planejado para nós. Como igreja, meus irmãos, o desejo de Deus é esse equilíbrio onde nós queiramos o bem maior do que os outros. Não é o que Paulo escreve, considere os outros superiores a si mesmo. Aonde nós necessitamos dos outros. Em Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre a necessidade que cada membro tem do outro. Eu estou hoje num dia de alergia, estou achando, né? Meu nariz está coçando horrivelmente. Então, irmãos, veem. Eu estou aqui, desculpe incomodá-los com gesto, todo tempo coçando. Não vou enfiar o dedo. Fica tranquilo. Porque não é isso, é aquele incômodo, aquela coceira, né? Deve ser do pólen, não sei. Hoje está bravo. Ah, como eu estou grato a Deus pelas minhas mãos. Porque ia ser muito difícil coçar o nariz com o cotovelo. Ou com o pé. De vez em quando você tem aquela coceirinha lá atrás e a sua mão vai exatamente no lugar. Você só falta... É aquele frenesi que nem cachorrinho faz, né? Quando frega a barriga. Codependência. O que foi feito ontem tem o objetivo de preparar para um evento mais adiante. E nesse evento, as senhoritas e senhores da nossa igreja vão ser edificadas. O que eu tenho a dizer sobre isso como pastor da igreja? Vocês estão fazendo o seu coordenador muito feliz. Claro, irmãos, porque eu não tenho condição, a liderança espiritual dessa igreja não tem condição de alcançar todos em todo lugar. E o trabalho que a liderança das mulheres está fazendo para prover bom alimento é o corpo servindo a si mesmo uns aos outros. Isso nós vemos, meus irmãos, exemplificados na Trindade. Agora, para finalizar por hoje, meus irmãos, a queda não afetou a Trindade. A comunidade da Trindade é perfeita e continuará sempre perfeita, mas afetou a criação. Não temos mais como copiar fielmente a comunidade da Trindade por causa do pecado. E o que acontece entre nós hoje, meus irmãos, é que dentro das comunidades que nós temos, os relacionamentos começam a acontecer baseado muito mais em interesses do que qualquer coisa. Você já viu aquele jovem que está na casa dos pais só porque não consegue se sustentar? Aquele jovem, aquele adolescente diz, quando eu começar a trabalhar, eu saio daqui e vou cuidar da minha vida. Então ele vê os pais como alguém que preenche uma necessidade. Só. E unicamente. Cônjuges que veem ou agem da mesma maneira para com o outro. Então hoje, por exemplo, meus irmãos, eu não preciso
materialmente de absolutamente nada dos meus pais. Eu tenho interesse hoje. Fui muito edificado na forma como a nossa família cuidou do meu sogro nos seus últimos meses de vida. A comunidade, meus irmãos, que reproduz o amor bíblico não pode ser baseado apenas em interesses. As pessoas não são descartáveis. Quando elas não servem mais a nós ou não precisamos mais delas. Isso é verdade na família. Isso precisa ser verdade, meus irmãos, muito mais no corpo de Cristo. Nós não podemos deixar irmãos escaparem por dentro dos nossos dedos. Talvez venha até um pensamento dizendo, não é minha responsabilidade. Há uns meses atrás, uma pessoa veio falar para mim, pastor, o senhor reparou que fulano ou fulana sumiu? Falei, sim. Mas eu tenho que perguntar, você reparou? Antes da agora de vir falar comigo? Você ligou? Você mandou uma mensagem? Você foi atrás? Ou você achava que isso era apenas responsabilidade da liderança da igreja? Porque é verdade, meus irmãos, se hoje à noite, 18h30, 18h35, 18h40, e o culto não começa, e você vê gente nervosa andando para lá e para cá, e alguém pergunta assim, ei, cadê o pastor? E eu não vim porque me atrasei, que fui sequestrado, que morri. É provável que você vai sentir falta, mas sabe por quê? Porque alguém tinha que começar o culto. E se alguém outro ia dirigir o culto, ele estava esperando porque, afinal de contas, tinha alguém combinado para pregar. O nosso valor das pessoas não pode ser baseado apenas naquilo que elas fazem para nós. Desculpe, eu não estou de maneira nenhuma querendo ser dramático nem trágico, mas mais um pastor se matou essa semana. E nos grupos de pastores que eu participo, principalmente um que eu participo, o questionamento sempre foi assim, ei, você está aqui no nosso grupo, procure ajuda se você precisa de ajuda. Quero deixar muito claro aos irmãos que eu não tenho objetivo nenhum de encurtar a minha vida, só para deixar todo mundo bem tranquilo. O ponto aqui é outro. O ponto aqui é nós nos importarmos com a vida das pessoas. É claro que na Trindade, irmãos, o pai não tinha que ficar o tempo todo dizendo assim, meu filho, como é que você está hoje? Porque ele é Deus, mas nós não somos. Nós não somos. Eu tenho certeza que se você puxar um pouco da sua memória agora, especialmente porque você tem grupos de vida, você tem grupos específicos como juventude, grupo de louvor, livraria, etc, etc, etc. Se você puxar da memória, você vai perceber um rosto meio que desfalcado, desbotado na sua memória. Eu fico muito triste, meus irmãos, quando eu vou atrás dos mais ausentes. Nós costumamos comentar sobre isso no grupo da equipe ministerial, quem tem se ausentado para irmos atrás. E a pessoa diz assim, pastor, está acontecendo isso e tal. Mas eu queria dizer uma coisa, pastor, o senhor é o primeiro a entrar em contato comigo. Eu não tenho nem o que dizer em relação a isso. Eu não tenho nem o que argumentar. Eu deixo claro que isso não é motivo, não justifica a ausência dele ou dela, mas que é lamentável é. Na era da comunicação, uma simples mensagem de celular, temos sentido a sua falta no nosso grupo de vida. Temos sentido a sua ausência na nossa igreja. Alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Teve uma pessoa, meus irmãos, desse grupo ausente que esteve em nossa varanda uns meses atrás, e eu falei para minha esposa, amor, eu tenho vontade de trazer para casa, por causa das lutas que essa pessoa está passando.
Eu não poderia, por ser inclusive uma moça, mas a vontade que eu tinha literalmente era de pegar no colo e dizer: você vai ficar aqui, você não vai mais passar por isso que você está passando. E às vezes nós não sabemos, irmãos, como que as pessoas estão necessitando, de novo, apenas que você ligue, bata na porta, vá atrás. E isso em uma comunidade de 100 membros, 200 participantes. Se nós, irmãos, não aprendermos isto, que não é novidade, isso não começa a existir depois que a gente pegou esse material, ok? Se nós não aprendermos isto, deste tamanho, aprenderemos quando? Com 300, 400, 500 membros? Possível, porém improvável. Nós vamos parar por aqui, meus irmãos, por causa do nosso horário. Como eu sempre falo, não temos pressa nenhuma. Não cheguei até onde queria, faltaram 2 páginas, não tem problema nenhum. Que o nosso objetivo é trabalharmos de verdade isso aqui. Eu quero pedir muito que você que está aqui hoje, quando for publicado no seu grupo de vida esse vídeo, reforce para os irmãos que não estiveram presentes. Vai ser muito difícil, irmãos, como foi com a autoconfrontação. Entender o que nós vamos fazer nas próximas 16, 20 semanas, não sei quanto a gente vai levar, se você não acompanhar as aulas. É como tentar colocar a 5ª fileira de tijolos em um muro sem ter colocado a 1ª e a 2ª. Vai fazer falta. Então, não apenas os líderes, eu me refiro a você, meu irmão. Quando for publicado o vídeo, for colocado no seu grupo de vida o link, reforce lá, meus irmãos. Domingo que vem temos a próxima aula. Estude a primeira lição, assista ao vídeo. Entra no barco para onde Deus tem desejado nos levar. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar? Deus querido, nós oramos para que o padrão do qual nos afastamos como seres humanos, mas hoje podemos reconhecer como os teus filhos, possa ser resgatado através do Evangelho. Esse padrão, ó Deus, como era, não existe mais. Mas a nova vida em Cristo que o Evangelho nos traz e a vivência dele próprio podem trazer-nos, ó Deus, ao lugar onde tu desejas que possamos viver. Ajude isso, Deus, a cada uma de tuas igrejas. Que a amizade, que a parceria, que o amor, que o serviço, que o Evangelho seja vivido no nosso meio. Dá-nos uma tarde de descanso, leve-nos em segurança e traga-nos à noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.